Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal e eu vou trazer para vocês dessa vez uma resenha, e a resenha do livro Olhar os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Eu li esse livro tem um tempinho, tem algumas semanas, e eu tinha feito até um vídeo sobre, já tinha feito até uma resenha gravada de 40 e poucos minutos brutos, mas eu não gostei, achei que o resultado ficou muito maçante e eu tinha feito de uma forma que eu achei que não ficou boa, então tô gravando de novo aqui pra vocês. Antes eu vou falar um resumo sem spoiler e depois eu vou falar um resumo com spoiler. E aí eu vou falar o que eu achei do livro e vou justificar o porquê eu achei. Bom, basicamente é para começar, esse livro é aquele livro que a gente lê devagarinho e vai consumindo e digerindo ele aos poucos, porque também eu não sei se foi só comigo ou se você que leu ou quer ler, talvez vai ser da mesma forma ou foi da mesma forma, porque eu senti que, mesmo sendo uma leitura fácil, consumiu bastante na minha cabeça. Eu demorei mais tempo para ler esse livro do que eu demoro no habitual com outros livros mais leves ou livros clássicos mesmo. Já comecei a ler esse livro tendo essa noção de que ia ser um livro mais puxadinho assim para esse lado, não ia ser um livro que eu ia ler em 7 dias ou menos, porque eu queria realmente ler para aproveitar esse livro. Basicamente agora é a parte sem spoiler, então você pode assistir tranquilamente. E você também que quer a parte com spoiler, não pula pra parte com spoiler, tá? Assiste essa aqui também, porque essa aqui vai ter informações que eu não vou repetir na parte com spoiler, beleza? O Eugênio, ele é o nosso personagem principal. É o Eugênio, a gente acompanha a história dele, do Eugênio. E a gente vai ter alguns personagens ao longo do livro. Basicamente, esse livro começa falando que uma Olivia está no hospital e a gente não sabe quem é essa menina, a gente não é inserida quem é, qual a idade, como que ela tá, nem nada. Ela só tá no hospital e pedem para ligar pro Eugênio Fontes. E esse Eugênio Fontes, que é o nosso personagem principal, fica indeciso ali se vai, se não vai, e fica se perguntando se vai, se não vai, e você não sabe por quê. Aí ele avisa pra mulher dele e pro sogro que ele tá indo fazer outra coisa. E aí você já fica se perguntando por que ele mentiu, né? Porque na verdade ele tá indo no hospital ver uma pessoa que tá hospitalizada. Então, aí você se pega pensando isso e basicamente ele entra no carro. E aí a partir do momento que ele entra no carro para ir para esse lugar, que a gente começa a saber das histórias de Eugênio Fontes. Porque dentro desse carro, a caminho até o hospital é um caminho longo e ele vai pensando muito sobre a vida. E dali começa o livro. Ele começa a lembrar de coisas desde a infância até a fase adulta, até a fase que ele tá. E é isso. Até nesse ponto do livro é isso. Então a gente vai acompanhando o crescimento dele, das memórias dele, até aquele momento que ele tá. O que fez ele chegar até aquele momento? É tipo quando um filme volta 10 anos antes para você saber o que aconteceu para aqueles personagens estarem ali. Então é basicamente isso. Aí ele vai lembrando de coisas da infância e a gente vai reparando o quê? Que Eugênio era uma pessoa muito pobre quando criança e ele começou a tomar nojo da pobreza desde criança. A gente também vai acompanhando ele crescendo e virando adulto e começando a faculdade de medicina, porque ele decide ser médico graças a um médico que ia na infância dele para casa dele e que ele ficava inspirado, admirando esse médico, que eu esqueci o nome, acho que é Dr. Floresmal, se eu não me engano é alguma coisa assim. Então a gente vai acompanhando isso, os pais muito pobres, o tempo todo é descrito pra gente a situação física dos pais, a situação da casa. O tempo inteiro você se pega vendo e lendo sobre a aparência do pai magro, da mãe não sei o que lá, sempre umas coisas bem assim, duras de ler, eu acho umas coisas bem ruins, porque você começa a imaginar uma criança vivendo aquilo, e uma criança que viveu aquilo começou a tomar nojo de pobreza, e a gente vai vendo que ele tem pavor à pobreza, e por isso ele decide querer ser médico de nome e famoso. Ele quer ser famoso, rico e médico, e ele pensa sempre o seguinte, isso antes, né, ele pensava muito que eu quero ser rico, eu quero ser famoso, eu não quero ser pobre, eu odeio pobreza, eu não quero atender gente pobre, eu não quero atender esse tipo de gente. Aí você vai pegando ele, você pegando muito nesses detalhes. Chega a ser até chato, o tanto de vezes que você lê
o pavor que ele tem de pobreza. Porém, dá pra entender de alguma forma porque ele viveu essa pobreza, então ele tem pavor de querer voltar àquela pobreza de novo ou querer ficar naquela pobreza pra sempre, né, na miséria. Porque ali não era pobreza, era uma miséria, né, uma coisa horrível. Então, dele lembrar que ele foi zoado na escola, não sei se foi ele ou foi irmão, acho que foi ele sim, no início do livro ele fala isso, que ele foi zoado na escola porque a calça estava rasgada, e era isso aí, entendeu? Então, a gente vai acompanhando isso do Eugênio. Depois que a gente é inserido, basicamente, nessa infância, adolescência do Eugênio, tem uma parte que me marcou muito, que o Eugênio, ele estava conversando com duas pessoas importantes da faculdade. Calma aí, 2 segundos. Ele estava conversando com duas pessoas importantes da faculdade, uma pessoa que ele, acho que ele admirava também, um homem da faculdade lá, e ele estava conversando com essas pessoas na rua, quando ele vê o pai dele vindo na direção dele. E aí o que ele faz? Ele fica relutante de, será que eu cumprimento meu pai? Porque o pai dele tinha aquela aparência de pobre mesmo, assim. Na cabeça dele tinha uma aparência de pobre, uma aparência de um cara miserável e tal, não sei o quê. E aí ele pensa assim, cara, não vou cumprimentar, mas aí quando ele decide, fica naquilo de cumprimento. Quando ele decide cumprimentar, ele vira, o pai dele já reparou, né, que ele não quis cumprimentá-lo e foi embora. Quando ele viu, o pai dele já estava indo embora. Então, ele fica assim, e nesse mesmo dia à noite, ele chega em casa e fica aquele clima. Sabe aquele clima bom? Quando você fala alguma piada ou fala alguma coisa que ninguém entende, ou então as pessoas entendem, mas não gostam, e você fica assim... Legal, gente, quero ir embora. Então, é exatamente isso. Então... a gente acompanha isso e ele fica muito mal, tanto que a gente vai acompanhar ele lembrar dessa situação até no final do livro, praticamente. A gente vê ele lidando com essa situação dele ter ignorado o pai e o pai não ter merecido aquilo, porque, querendo ou não, eles eram miseráveis, eram pobres, mas os pais, eles estavam lutando para sair daquilo, por mais que não conseguissem, estavam sim lutando para sair daquilo. Então, a gente vai lendo, a gente vai reparando as coisas, né? E a gente também, o que eu reparo muito, que ao longo do livro a gente vai reparando uma mudança muito grande no Eugênio. Ele vai deixando de ser uma pessoa totalmente egocêntrica, totalmente pra baixo. Ele tinha um problema de inferioridade muito grande, ao ponto de quando ele se tornou médico, ele entrar numa sala cirúrgica e ficar indeciso do porquê que ele estava lá, porque ele não se sentia bom o suficiente pra estar operando, sendo que todo mundo achava ele bom. Entendeu? Então, ele ficava assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Quando ele operava lá os procedimentos, ele ia sentindo nojo, ele ia se sentindo mal, ele não gostava. Só que ao longo do livro a gente vai reparando que ele começa a tomar gosto por isso, entende? Então, eu acho um livro muito legal de você ler, muito legal mesmo, eu te recomendo muito. E aí, ele decide se casar. Na verdade, antes disso, a gente vai acompanhando quem é a Olivia. E a gente vai descobrindo que a Olivia é uma pessoa que ele se apaixonou e que ele começou, tipo, um romance e tudo mais. Só que esse romance não dá certo, porque ela se muda e é isso. E aí, nesses 3 anos que ela fica fora, porque ela teve que se mudar, né, por causa do ramo profissional dela, que ela também é médica, ela tava na mesma faculdade que ele, ela se muda e eles meio que param de se falar e fica 3 anos sem se falar. E nesses 3 anos ele arruma outra pessoa, que é a Eunice, que é quem ele é casado agora no livro, enquanto a gente tá lendo ele no carro ali, quem ele se despediu da casa. A Eunice, ela é uma pessoa já totalmente de bolhas diferentes do Eugênio. Eunice é rica, Eunice é sarcástica, Eunice é irônica, Eunice gosta de dar umas tiradinhas assim em Eugênio. E Eugênio já era um cara mais pobre, um cara mais, sabe, gente como a gente. Só que ele era um pobre assim, né? Por que eu falo isso? Porque ele se casou por interesse com a Eunice. Ele se casou com a Eunice porque era conveniente para ele se casar com a Eunice. Porque a Eunice era rica, era bonita e uma pessoa que normalmente não daria bola para ele, mas deu. E talvez porque ele até se questiona, né, do porquê que ela deu bola para ele e tudo mais. Porque talvez ele era pobre, ele era ingênuo, alguma coisa do tipo. Mas assim, os dois tinham coisas que um queria. Eu acho que a Eunice tinha mais coisas que o Eugênio queria do que ao contrário.
Porque se a gente parar pra pensar, né? Ela tinha um pai que era dono de várias empresas e essas empresas, com certeza o pai iria passar para Eugênio em breve ou iria fazer o Eugênio trabalhar de alguma coisa lá para ganhar um dinheirão. Então, e o pai também ia fazer o nome de Eugênio, né? No mundo lá que ele precisava, porque ele tinha esse objetivo, né? De ser famoso, rico e ser um nome conhecido e marcante para todos. Então já estava meio caminho andado se ele se casasse com Eunice. Eu acho que cerca de 3 meses, 1 mês que eles se conheceram, eles já ficaram noivos e se casaram. Alguma coisa assim, foi bem rápido, não demorou não. A gente vai acompanhando que ele meio que... ele vai repensando tudo mesmo, até chegar ali no carro e tudo mais, até chegar no hospital. E tem alguns acontecimentos que vão marcando Eugênio e você vai reparando, até depois dele ter chegado no hospital, ter passado do hospital e tal, ter falado com o Olivia, ter visto não sei quem lá, não sei quem outro, ele vai, que eu não posso falar aqui, senão vou te dar um spoiler total do livro, que você vai ficar tipo, meu Deus, por que você me falou? Então, exatamente. Você vai notando que o Eugênio, ele vai mudando. Ele vai tendo um crescimento interno muito grande. Ele vai começando a sentir empatia pelas pessoas, o que ele não sentia. Ele vai começando a querer atender cada vez mais pessoas mais pobres, de graça, o que ele não fazia. Ele vai gostando cada vez mais da profissão e não por nome e não por dinheiro, e nem por fama, e sim porque ele gosta daquilo, ele gosta de atender as pessoas, ele gosta de servir para algo. Então a gente vai acompanhando isso tudo. E Olivia, em contramão, é um dos grandes motivos do Eugênio começar a querer mudar, beleza? Por mais que ele não foi casado com Olivia e ele ter se casado com Eunice, tá bom? A gente vai acompanhando isso, porque Olivia, ao meu ver, ela era cristã, porque ela falava muito, muito, muito de Deus, e ela, inclusive, é a responsável por falar pra ele o versículo do título do livro. Isso eu não tô te dando spoiler, tá? É apenas uma parada que, você vai gostar, você vai ler, depois você vai gostar. Que é olhar os lírios do campo, né? Depois vocês pesquisam lá o versículo, mas... Deus me perdoe se eu estiver falando alguma coisa errada, mas... É basicamente isso, em que fala que basicamente Deus cuida da gente porque Ele cuida de tudo, então Ele tá cuidando da gente também. E que os lírios, eles não esperam, eles não ficam procurando por comida, nem por água, nem por vestimentas de luxo, mas eles ganham tudo, eles ganham água, eles ganham comida, eles ganham luz, eles ganham tudo que eles precisam. Os nutrientes, né, da terra, no caso não seria comida, mas seriam os nutrientes da terra para manter eles lindos lá, bonitos demais. E eu amo esse versículo, então eu já amei. Eu achei que ia ter alguma ironia, né, com esse versículo. Eu tava até meio receosa de ler, porque eu não gosto muito quando ironiza algumas coisas da Bíblia. Mas eu amei. Eu amei porque eu amo... Eu já acho que o livro já começa bom pelo título, né? Então, tá ótimo esse título, eu achei lindo. Bom, voltando, e aí ele começa a ler algumas cartas, ele começa a ler algumas coisas, ele começa a querer viver de verdade, ele para de inferiorizar a si mesmo, ele para de achar que ele, tudo é ele tinha uma síndrome de vitimista, às vezes, que você lê e você fala assim, cara, por que ele é assim, velho? Tudo pra ele é ruim, tudo pra ele é não sei o quê. Pô, pelo amor de Deus. Só que também, durante o livro, você também pode rolar aquilo que eu gosto muito que role, que é você se ver no personagem e você fica com raiva do personagem, mas você pensa, mas eu acho igual. Então, vale a pena ler pra você mesmo ver se você tá sendo assim. Será que eu tô me pondo no local de vítima sempre? Será que eu sou vítima mesmo? Será que eu tô fazendo uma tempestade de copo d'água? Então é isso. Basicamente, gente, esse é o resumo sem spoiler. Eu não posso falar muitas coisas, porque se eu falar muito, eu acho que você vai perder o encanto do livro, tá? Na parte sem spoiler. O que eu posso mais te falar no sem spoiler? Eu posso te falar mais o quê? Eu posso te falar também que em algumas cirurgias ele perdia alguns pacientes, né, nas mãos dele, ele ficava super mal, e durante uma conversa mais pro final do livro, né, com um doutor, que eles viraram muito amigos, um doutor bem mais velho, ele fala que também depois de algumas coisas acontecerem bem ruins com ele e tudo mais, com o Eugênio, ele conversa. E esse doutor, ele fala um bando de coisas legais, muitas coisas legais mesmo. Se você quiser saber tudo que eu marquei, tá, desse livro, tem no meu Scooby, tá bom? Na minha conta do Scooby, eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser entrar. Só você ir lá no Scooby pesquisar, se você não sabe o que é o Scooby. É uma plataforma, é um aplicativo de livros. Basicamente, você marca todas as suas leituras, e se você quiser, você marca frases que você gostou, aí você bota a página, você bota tudo, e também cria meta diária de leitura, ou meta mensal, ou meta de ano de leitura. Conversa com esse doutor,
E esse doutor, ele fala um bando de coisas legais, mas também fala que os pacientes que ele perdeu em suas mãos, ou pacientes que ele conhecia e acabaram, né? Ou pessoas que ele conhecia acabaram, pessoas no geral que se vão. Não é culpa dele, porque muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente pensa que, se eu tivesse feito diferente, seria diferente. Na verdade, às vezes não seria, muitas vezes não seria diferente, porque depende da vontade do outro. E tudo que envolve a vontade do outro, não tem como você mandar. Porque a pessoa só vai obedecer se ela quiser, então tá envolvendo a vontade do outro também. Então, mas eu poderia ter chegado mais cedo aquele dia e buscado, a pessoa não teria se atrasado. Pô, beleza. Mas aí é uma coisa. Mas agora, por exemplo, quando envolve a pessoa ir partir dessa pra melhor, muitas vezes a culpa não é sua. E é isso que o doutor fala pra ele, sobre os pacientes que ele perdeu e tudo mais. Então, é muito legal porque você vai refletindo, sabe? E também, esse livro se passa numa época em que tava tendo guerra e tudo mais. E aí tem uns diálogos muito legais sobre guerra, sobre Deus, sobre onde Deus está em tudo isso, sobre essas coisas. E Eugênio mesmo, ele vai se tornando uma pessoa cada vez mais parecida com Olivia, falando cada vez mais coisas que ela fala e tudo mais. Então, é isso. Basicamente, o resumo é esse. Não posso te contar o final, não posso te contar acontecimentos especialíssimos, não posso te contar nada, praticamente. Na versão sem spoiler, eu não posso contar quase nada. Agora, na versão com spoiler, eu ainda vou te adicionar mais algumas coisinhas, só pra te falar o porquê que Eugênio melhorou, o porquê que Eugênio deixou de melhorar, porquê que Eugênio não sei o que, porquê que Eugênio não sei o que lá, beleza? Então, acabou. Essa foi a versão sem spoiler. Se você não quiser spoiler na sua vida, você vai pular pra essa minutagem aqui, que tá aqui na tela, a minutagem. E aí você vai ter a versão sem spoiler até lá. Agora a versão com spoiler, tá, galera? Se você não quer assistir spoiler, pula pra minutagem lá que tá tudo resumidinho. Basicamente, a gente acompanha isso tudo que eu falei. E Eugênio, ele começa a mudar porque no caminho até do carro, no caminho que ele tá andando do carro até o hospital, ele vai tomando conta de que, na verdade, ele não gosta da vida que ele tá tendo. Ele não gosta do que ele tá vivendo, ele não gosta da vida que ele tá tendo, ele não quer mais... Tipo, ele vai notando que pra ele pouco importa dinheiro, pouco importa fama, porque aquilo não tá fazendo quem ele ama de verdade, que é a Olivia, melhorar, que ela tá lá no hospital e que ele tá tão perdido naquela incerteza de morte ou não morte dela, que ele começa a notar que de nada adianta tudo ele ter, porque ele vai perder quem ele mais queria ter agora. Então, ele também se lembra da filha dele. Sim, ele tem uma filha com a Olivia. E isso é muito legal de ler no livro, porque você descobre da maneira mais inusitada, que é quando a Olivia volta, eles começam a se encontrar, tipo, mesmo ele com a mulher, mesmo ele tendo esposa, ele começa a se encontrar e a Olivia fala, olha, eu nunca me esqueci de você quando eu tava lá, porque não tinha como me esquecer, porque tinha uma coisa muito especial comigo que não me fazia esquecer de você. E ele acha que é alguma coisa, tipo, romântica, sei lá, algum negócio assim, e ele olha, tipo, a filha dele dentro do quarto com 3 anos de idade. Basicamente, eles tiveram uma noite antes dela ir embora, e ela engravidou nessa noite e viajou grávida já sem saber. Então, é isso. A filha tem, tipo, 2 anos, 3. E ele vê essa filha. E ele lembra dessa filha no caminho do carro. E ele pensa, cara, o que vai ser dessa filha? Ela vai viver sozinha, porque eu não contei isso pra minha mulher. Eu não contei durante todo esse tempo que eu fiquei com a Olivia, sabendo da minha filha. A Olivia adoeceu e aí eu não contei em nenhum momento pra minha esposa. Eu não contei pra nada, e o que eu vou fazer quando eu chegar, eu vou contar. Ele fica pensando assim, quando eu chegar em casa, se a Olivia viver, eu vou contar, eu vou falar que eu não quero mais estar nesse casamento, porque eu só casei de interesse, eu não quero ter nada, eu não quero levar nada comigo. Só que ao mesmo tempo, ele fica assim, não, mas na verdade eu acho que eu não vou contar não, que não sei o que lá. E simplesmente ele vai mudando de opinião ao longo do tempo, você vai vendo que ele vai reparando que, na verdade,
ele realmente só se casou por interesse, ele realmente queria ter se casado com Olivia, ele queria ter feito com Olivia, ele queria ter ficado com Olivia, ele queria não ter se importado tanto pra nome, não ter se importado pra dinheiro, nem pra fama, nem pra nada. Porque chegando no hospital, ele chega, infelizmente, tarde demais. Olivia morreu, entendeu? Olivia foi com Deus. E só que Olivia deixa cartas e deixa uma Bíblia. Marcada no versículo lá que ela gosta, dos lírios do campo, se eu não me engano é isso. E ela deixa uma Bíblia pra ele. Deixa também cartas, que foi uma carta que ela escreveu enquanto ela estava sendo medicada pra ser operada e tudo mais. E nessa carta ela fala tudo, ela vai falando tudo, todos os tempos. Ela também escreveu várias outras cartas enquanto estava nesses 3 anos lá, que foram cartas de coisas que ela nunca teve coragem de falar pra ele pessoalmente, que essas cartas ela não entregaria, ela não teve coragem de enviar, mas como ela percebeu que ela não ia resistir, ela resolveu deixar tudo preparado pra caso ele chegasse tarde demais, ele já encontrar as cartas e ver. Então, ele começa a ler as cartas. Ele lê uma carta incrível que ela escreve. Eu achei aquela carta, assim, muito linda. Ela escreve que ela sempre amou ele, que ela vê ele também muito na criança deles, na filha deles. E aí ele abraça a filha, ele lê tudo. E a partir dali eu acho que começa de verdade a mudança. Eu acho que já tinha começado a mudança dele dentro do carro, que ele foi reparando as coisas da vida. Mas eu acho que de verdade mesmo começa quando ela morre. Porque ele começa a pensar, o que Olivia gostaria que eu fizesse nesse momento? E aí ele começa a fazer as coisas que ele acha, porque a Olivia pra ele foi um grande exemplo de mulher, de pessoa. A Olivia sempre estava ali para dar ótimos conselhos, ela sempre aconselhava ele da melhor forma, falava de Deus, falava que acreditava ainda na humanidade, ela falava que a humanidade era muito, muito ruim, mas que ela ainda acreditava que valia a pena ajudar as pessoas, que essas coisas fúteis da vida não valem a pena você não vale a pena você jogar fora a sua vida inteira por essas coisas vãs, né? Essas coisas ruins do mundo. Então, a Olivia tinha sempre ótimos conselhos. Eu gostei muito dessa personagem Olivia, tá? Porque quando eles estavam, tipo, que amantes, né? Ela meio que não aceitou aquilo. Ela falou, cara, eu não vou continuar assim porque a gente tem uma filha, eu não quero continuar com isso, eu acho que não vale a pena e tudo mais. Só que em contrapartida, o Eugênio, ele nunca tinha iniciativa. Ele tinha esse problema. Então, ele em nenhum momento falou, cara, então tá bom, vou largar tudo que eu tenho. Não, porque pra ele ainda era importante a fama, o dinheiro, status, tudo. Então, a gente acompanha essa evolução dele. E depois que ela morre, basicamente na metade do livro, né, que ela morre na metade, quase na metade, a gente ainda tem um pedação de livro. E esse pedação de livro, a gente acompanha o Eugênio realmente mudando. Ele critica tudo, ele se impõe, ele começa a falar umas coisas que ele não falaria, porque ele era muito covarde, ele se acovardava muito sobre as coisas, ele não falava a própria opinião, ele ficava sempre quieto, mesmo tendo uma opinião muito certa sobre. Então, a gente também acompanha um casal que um era judeu e a outra era filha de papai, que era de um amigo dele, Felipe, que constrói um megatério, que é um apelido dado para um prédio enorme deles lá, que ele constrói. E o cara se importava mais com o prédio do que com a filha, tanto que ele era contra esse relacionamento da filha com um judeu, porque, né, na época que se passava, né, a galera odiava essas pessoas, os judeus, infelizmente. E ele proibia porque achava que judeu não era gente e tudo mais. E acaba acontecendo dessa menina ficar grávida. Só que o Eugênio, ele se recusa a tirar o bebê antes do tempo, né? Porque aquilo o pai não podia ficar sabendo, só que o Eugênio se recusa. Porque ele acha errado, porque o pai aceitaria. Tipo assim, o pai talvez fosse caçar o namorado da filha. Mas eu acredito que o pai aceitaria e tudo mais. Eu acredito não, o Eugênio acredita naquilo. E o pai aceitaria a gravidez da filha. Talvez não um relacionamento, talvez mandaria ela se afastar do cara, mas ele aceitaria essa gravidez. Mas será que aceitaria? Talvez não aceitasse. E ele faria por outros métodos, né? Por métodos mais certos do que uma clínica totalmente clandestina ali e de procedência duvidosa que levou essa garota a, infelizmente, partir dessa para uma melhor.
Então, Eugênio se vê ali muito triste também pela partida dessa menina, porque ele era muito apegado, ele gostava muito desse casalzinho, e acabou que não deu certo, nunca mais ele viu esse menino. Se eu não me engano, nunca mais viu. Mas aí a gente vai acompanhando a trajetória dele com a filha, a gente vai acompanhando a trajetória dele de pensamentos mudados, dele não querendo nenhum pingo das coisas do sogro e da mulher, dele se divorciando, dele seguindo em frente, dele enfrentando os seus medos e barreiras, dele criando autoridade que ele queria tanto, mas dessa vez conquistando de pouco em pouco, e dele pouco se importando se ele fosse ser o nome mais falado da cidade, o que antes ele se importava bastante. Então, basicamente, eu acredito que esse livro, você acompanha o Eugênio crescer, mas também você vai crescendo junto a ele, você vai entendendo como funciona o processo de crescimento e modificação da mente das pessoas. Não é uma coisa que muda de um dia para o outro, é uma coisa que muda gradativamente, é uma coisa que muda devagarinho. E muita gente não entende isso, muita gente acha que, não, eu quero mudar hoje, eu vou mudar hoje. Não, você quer mudar hoje, você vai demorar um tempo. Só que tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que demoram menos, tem pessoas que conseguem mais rápido, tem pessoas que não, tem pessoas que têm recurso para conseguir essa mudança mais rápida e tem pessoas que não. Então, sabe, balanços diferentes, pesos diferentes, medidas diferentes para cada um, porque cada um é um, né, gente? Vale lembrar isso. Considerações finais. Quais são as minhas considerações finais sobre o livro? Achei um livro super interessante, uma escrita muito boa e fluida. Porém, se você não tem costume de ler clássicos, eu não indico você começar por ele, porque eu que tenho costume de ler clássicos, ou na verdade eu tô começando a ser intermediária, assim, no nível intermediário a clássicos, eu achei um pouquinho, não é que é maçante, porque a escrita é muito fluida, então não consegue ser maçante, mas é um livro difícil, e eu achei um livro um pouquinho mais difícil do que eu tô acostumada, mas talvez você se dê bem. E por que é mais difícil? Eu te explico que é mais difícil porque você tem que pensar. É um livro que te faz pensar, refletir sobre a vida, trazer para sua. Você se vê muitas vezes refletindo sobre Eugênio, sobre Eunice no seu dia a dia, pensando sobre eles. Se você é uma pessoa que lê assim como eu, encara a leitura ali, traz para sua vida. Se você não traz, realmente vai ser uma leitura fácil, você só vai ver a historinha ali de Eugênio e Eunice e Olivia. Mas agora, se você é uma pessoa que gosta de trazer a leitura pro seu dia a dia, o que a maioria dos leitores são, né? Eu recomendo que você leia ele com calma. Não se apresse. Se você quiser fazer uma leitura dupla, né? Que é você pegar 2 livros para ler e ler ele como secundário, eu recomendo também. Porém, não muito, porque senão você vai se perder na leitura. Graças a Deus eu não fiz isso, porque eu ia me perder legal na leitura. Então, lê ele com calma, aproveita o livro, tá? Não lê correndo, não. Essa é a minha dica pra você nesse livro. Na verdade, na maioria deles é bom que você leia com calma, prestando muita atenção, e não leia querendo ir rápido pra ler, em 3, 2, 4 dias, porque você vai acabar criando uma meta que você não vai conseguir atingir, e isso só vai te prejudicar na leitura e talvez te dar uma ressaca literária. Então, eu precisei, de uns 2 dias sem ler, depois de ter lido depois de ter acabado esse livro, porque eu tava ainda processando tudo que eu li, tava digerindo o livro e todas as ideias. E eu aproveitei esse tempo sem lê-lo para colocar o meu Scooby em dia e colocar lá todas as coisas que eu marquei no livro, que eu marquei muita coisa, e eram diálogos bem grandes, né? Então, é isso, gente. Eu devorei esse livro, mas eu via que tinha dia que eu lia muito, mas ao mesmo tempo eu lia poucas páginas, mas eu tinha lido tanto, mas eram tão poucas páginas no todo que eu ficava, gente, como assim? Eu não fluí, mas na verdade eu fluí sim. É porque o ritmo de leitura nesse livro pra mim foi um pouquinho mais demorado. Mas indico com todas as letras, gente, que livro bom, um livro que te convida a refletir sobre tudo, te convida a ver e analisar sua própria vida, escolhas e mente. Será que vale a pena a fama, o dinheiro e o sucesso a todo custo? Eu acho que não, tá? Mas assim, vai de você também, né? Será que vale a pena
você fazer escolhas por impulso? Será que vale a pena você humilhar pessoas, você desdenhar de pessoas, sendo que você não sabe qual será o dia de amanhã? Você não sabe se você vai depender dessas pessoas um dia? Acho também que não, tá, galera? Também vale a pena você dar valor à sua vida e à vida dos outros. Lembrar que nem todos estarão aqui para sempre, muito menos você, e que viva o hoje também pensando no amanhã, porém, não viva o amanhã, viva o hoje, entende? Se prepare para o amanhã, sem pensar no passado, mas pensando no presente, tá bom? Porque você está vivendo no presente, beleza? Você sempre está vivendo no presente, então aproveite o dia de hoje. Agradeça os seus pais, agradeça o seu irmão, a sua irmã, agradeça a todos à sua volta, porque graças a eles você está aqui hoje. Mesmo que hoje você esteja com traumas, com tudo que você está, essa é a sua bagagem, esse é o seu peso. Se você não tivesse sido desse jeito, se você não tivesse toda essa bagagem, ainda seria você? Eu acho que não. Então, galera, agradeça, sabe? Seja mais grato, seja mais feliz consigo mesmo, seja mais autoconfiante. Então, ao longo desse livro, eu aprendi muitas coisas e reforcei outras várias coisas que já tinham na minha cabeça, eu já tinha formado na minha cabeça, mas vale a pena reforçar sempre. E esse livro me inspirou muito. Há muitas outras. Acredito que livros também são feitos para inspirar, histórias também são feitas para te inspirar a escrever sobre histórias, a ler sobre histórias, a escrever poemas, músicas, a postar coisas. Então, esse livro me inspirou a fazer uma resenha top para vocês, tipo, falar real e falar do jeito que eu falo mesmo, sem muita edição, sem muita firula, sem nada, porque eu acho que eu gosto muito de ser mais íntima aqui no canal. E é isso, gente. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Eu recomendo que você leia esse livro, tendo tempo ou não. Leia esse livro, mesmo que você leia uma página por dia, tá tudo bem, sabe? Cada um tem seu ritmo, cada um tem seu tempo. As minhas 24 horas não são as mesmas que a sua. Então, também te recomendo a não se comparar com meta de leitura de todo mundo. Não se compare a ritmo de leitura de todos, porque cada um tem seu dia, cada um tem seu tempo. Então, é isso, gente. Esse foi o Olhar os Lírios do Campo, de Érigo Veríssimo, pela minha visão. Então, um beijo, gente. Tchau!